Vamos iniciar essa aula apresentando para vocês 4 maneiras de se calcular uma área de um triângulo. Essas 4 maneiras vão facilitar na resolução de alguns problemas que serão vistos mais adiante, como exemplo, como que facilita a gente saber essas formas. Logicamente que não precisa, num determinado problema, não vou aplicar as 4 formas, mas às vezes eu sabendo 2, eu consigo resolver o problema de uma maneira menor. Qualquer dúvida, entrar em contato com doemate@hotmail.com.br, Jefferson Subtil Fraga, que eu vou responder ou através de vídeo ou através de e-mail, como a pessoa solicitar. Bem, a primeira fórmula diz o seguinte: a área que a gente vai aprender aqui pela letra A é base vezes altura dividido por 2. Durante os exemplos depois, a gente vai explicar melhor como que você define a base de um triângulo, a altura, esse 2 vai ser sempre uma constante. Então a primeira fórmula é a área vai ser igual a base vezes a altura sobre 2. Essa fórmula é a primeira que a gente vai apresentar, é a mais conhecida, é o que o pessoal normalmente usa. A segunda fórmula, não necessariamente precisa ser nessa ordem, primeira, segunda, terceira e quarta. Eu botei essa ordem para a gente seguir uma determinada ordem, mas a ordem não importa. Posso usar a primeira com a quarta, a primeira com a segunda, dependendo do tipo de problema. A segunda fala P vezes R. Esse R aqui seria o raio do círculo inscrito no triângulo. Lembrar sempre que todo triângulo vai ter 2 círculos. Vai ter um círculo externo a ele, que a gente chama de círculo circunscrito, e tem um triângulo interno, que é o triângulo inscrito. Esse Rzinho seria o raio do triângulo. E esse P minúsculo vai ser semiperímetro. Semiperímetro é perímetro do triângulo dividido por 2. Sabendo que perímetro é a soma dos lados. Isso depois, quando a gente estiver vendo exemplo, a gente vai detalhar melhor o cálculo de cada detalhe desse. Como que calcula o perímetro, como que calcula esse raio do círculo inscrito. Depois tem essa terceira fórmula, que você usa perímetro e lados do triângulo. Então você vai ter um triângulo de lado A, B e C. Aí você calcula o semiperímetro, que é a soma dividido por 2, vai ser esse Pzinho aqui. Aí você faz semiperímetro menos o primeiro lado, vezes semiperímetro menos o segundo lado, vezes semiperímetro menos o terceiro lado. A ordem dos lados também, você vai ver que não importa. O importante é botar primeiro, segundo, terceiro. Como é um produto, né, a gente tem uma propriedade do produto que fala que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, se eu botar o primeiro lado no começo ou por último, isso não vai alterar minha resposta. Raiz quadrada disso tudo. Lembre-se o seguinte: todas as 3 formas, se eu der o mesmo problema, calcular pelas 3 formas, a resposta tem que ser a mesma. A quarta fórmula é o produto dos lados dividido por 4 vezes Rzão. Esse Rzão seria o raio do círculo circunscrito, ou seja, o círculo que está por fora do triângulo. Então nós vamos ter 2 círculos sempre num triângulo. Um dentro do triângulo, que seria o círculo inscrito, e outro fora do triângulo, que seria o círculo circunscrito. O círculo inscrito, ele tangencia os lados do triângulo. Depois a gente vai ver isso. O círculo circunscrito, ele passa pelos vértices do triângulo. Certo? Então a gente vai ver para cada fórmula
um exemplo numérico, que é mais interessante do que a gente ficar vendo exemplo teórico, e através do exemplo numérico a gente vai provando cada fórmula dessa, né, e aplicando. Aí quando a gente for desenvolvendo os exercícios, vai ficando mais fácil de entender a aplicação, quando que você aplica a primeira fórmula, quando que você aplica a segunda, quando que você aplica a terceira, quando que você aplica a quarta fórmula e quando que eu aplico a primeira com a segunda. Aí vai depender do tipo de problema. Cada problema vai fazer a gente definir isso. Bem, eu vou encerrando essa aula aqui, né? Porque foi só para apresentar as fórmulas, mas é interessante que antes de você assistir a segunda aula, que vai ser algum exemplo, né? Exemplo, por exemplo, de como se aplica a primeira fórmula, é interessante você ter visto essa primeira apresentação, né? Então eu vou colocar no YouTube as aulas em sequência. Primeira aula, essa aqui é a primeira, depois vai ter a segunda, a terceira e a quarta. Quantas forem necessárias para a gente visualizar os exemplos de cada caso. Vai ter pelo menos 5 aulas, né? Essa aula, mais uma para o exemplo 1, uma para o exemplo 2, uma para a fórmula 3, uma para a fórmula 4. Voltando, fórmula 1 é base vezes altura dividido por 2, fórmula 2, semiperímetro vezes o raio, fórmula 3, semiperímetro, sendo o produto do semiperímetro menos o primeiro lado, semiperímetro menos o segundo lado, semiperímetro menos o terceiro lado, raiz quadrada disso tudo vai me dar a área. E por último, produto dos 3 lados dividido por 4 vezes o raio do círculo circunscrito. A diferença da segunda fórmula para a terceira é que na segunda a gente tem raio do círculo inscrito, círculo interno ao triângulo. E na quarta fórmula, circunscrito, círculo externo ao triângulo. Por isso que aqui eu chamo de Rzinho e aqui eu chamo de Rzão. Esse Rzão vai ser um raio maior, que é o círculo circunscrito. O Rzinho vai ser sempre menor do que R. Então, clique no positivo aí do vídeo, que isso vai ajudar a gente a publicar mais vídeos. Quanto mais positivo tiver, quanto mais pessoas virem, mais o vídeo circula, mais vídeos eu posso produzir. Obrigado por enquanto. Vou encerrar essa aula aqui e qualquer dúvida, entrar em contato com doemate@hotmail.com.br, Jefferson Subtil Fraga. Por enquanto, muito obrigado por essa aula e a próxima aula a gente já começa a resolver exercício aplicando essas formas.